Olá, nós somos o grupo 8 e nós apresentamos a Catedral de Notre-Dame de Paris. Ela está localizada na ilha de Le-Cité, na França. Proprietária atual é a Prefeitura da França. Período de construção foi de 1163 a 1345. O uso atual é um monumento histórico. O uso original foi um templo romano. Grau de alteração está mediano. Estado de conservação está parcialmente destruída por um incêndio. Descaracterização não tem. A catedral está localizada na ilha de Le-Cité, uma ilha localizada no curso do rio Sena, que passa pela cidade de Paris. Essa ilha servia como uma fortaleza natural para os principais edifícios da cidade. Em 1160, começaram a pensar na construção da catedral, mas não foi o primeiro lugar religioso que tinha no local. Há relatos de um templo romano em homenagem a Júpiter. Esse relato foi confirmado em 1710, quando uma escavação foi feita para a construção de uma cripta, onde encontraram o Pilar Nautis, traduzindo o Pilar dos Barqueiros, com mais de 5 metros de altura, com imagens de deuses romanos. Esse pilar foi dedicado ao imperador Tibério, que chegou ao trono no ano 14. O templo servia como proteção dos mercadores que viajavam pelo rio Sena, por isso o nome. Entre o templo romano e a atual catedral, 4 igrejas católicas existiam no local, até que o bispo de Paris, na época, Maurice Sully, decidiu que a igreja não era grandiosa o suficiente para a população que havia crescido. Então, em 1163, começaram a construção da catedral, que foram terminar só em 1345. No total, foram 182 anos de construção. Foram muitos anos de construção, que é totalmente explicável pela grandiosidade do projeto, porque até a construção da Torre Eiffel em 1889, a catedral era a construção mais alta de Paris, com 69 metros. Principais elementos góticos encontrados na Notre-Dame: a planta em formato cruz, as torres pontiagudas e esguias, grande iluminação interior, uso de vitrais, uso de paredes mais finas e leves, grande ornamentação e abóbadas em cruzarias. Curiosidade: nota que as construções góticas são muito altas e pontiagudas. Essa ideia de verticalidade está associada à proximidade com os céus, no caso Deus e as divindades. A planta é demarcada pela formação em cruz romana, orientada ao ocidente de eixo longitudinal acentuado e não é visível no exterior. A cruz está embutida no edifício, rodeado por uma dupla ambulatorial, circulando no coro na parte superior para o leste e se estende paralelamente ao navio. Além do plano em forma de cruz, a catedral tem uma fachada de 40 metros de largura, um comprimento de 130 metros e altura máxima de 69 de comprimento. Contém 5 navios, 37 capelas, 3 rosetas com 13,5 metros de diâmetro cada uma e o total de 113 janelas. A área total é de 5.500 metros quadrados. Arcobotantes são estrutura externa que se liga ao contrapeso para equilibrar as paredes da construção, que com o tempo se tornaram mais reforçados. Para começar o trabalho, foi no navio principal. Foi decidido aumentar a altura de 2 metros. Isso fez com que o sistema de suporte da abóbada principal, através dos telhados dos corredores, foi insuficiente e desta forma foi solucionado por contrafortes externos já utilizados no início do século XII. Os contrafortes do corredor segura a parede em 2 níveis. O braço estabiliza a parede interna do ambulatório, contrariando o impulso das abóbadas. O braço inferior segura as paredes exteriores. E a altura da nave e a magreza relativa das suas paredes têm em média 1 metro. Necessária a colocação de pilares externos para contrariar o impulso lateral da abóbada. Graças à caixa forte, as cargas estão concentradas em determinados pontos e pilares, permitindo que o desmaterialize-se paredes e cheio de grandes superfícies de vidro.
Em relação aos materiais, foram utilizados pedra fundamental. A estrutura de madeira foi de carvalho. Foi usado cerca de 1.300, que é equivalente a 21 hectares de floresta. A quantidade de colunas e pilares tem cerca de 75. A fachada é o resultado de uma arquitetura inovadora do seu tempo. A força dessa fachada assenta num conjunto de linhas verticais, 4 contrafortes e 2 torres, e horizontais, portas, galerias dos reis, vãos e pequenas colunas. O arquiteto Le Corbusier fala no século XX de uma pura criação do espírito gerido pelo quadrado e pelo círculo, daí a sua pureza geométrica. O quadrado simboliza o mundo racional, enquanto o círculo é um símbolo do estado do espírito. Os vitrais de Notre-Dame estão entre as obras-primas da arte gótica. A arte do vitral marca a originalidade da arquitetura medieval. Eles cobrem quase 1.000 metros quadrados de área. Alguns são períodos, outros são grandes partes de restauro. A arte do vitral se desenvolveu no século XII. A perfuração das paredes da arquitetura gótica permite o desabrochar das grandes janelas e materializa uma intenção espiritual. A composição e iconografia da Rosa do Sul tem 84 painéis espalhados por 4 círculos. Seu número é baseado nas figuras simbólicas 4, 12 e 24. Os 12 apóstolos estão distribuídos nos 2 círculos. Eles se misturam com os santos mártires frequentemente homenageados na França, incluindo Laurent Denis, o primeiro bispo de Paris, Putin, bispo de Lyon, Marguerite Blandini, Georges Ambrose e Eustache. O terceiro e quarto círculo retratam cenas do Novo e do Antigo Testamento, a fuga para o Egito, a cura de um paralítico, o julgamento de Salomão e a Anunciação. 9 cenas da vida de São Mateus, datam no final do século XII. Os 2 tímpanos representam de um lado a descida ao inferno, cercado por Moisés e Arão em cima, e a tentação de Adão e Eva, embaixo. Por outro, a ressurreição de Cristo. Temos 4 portais de destaque na Catedral de Notre-Dame. O portal Sainte-Anne, o portal da Virgem, o portal Juízo Final e o portal Saint-Étienne. O portal Sainte-Anne é de estilo românico e é o mais antigo dos 3 portais, relata episódios da infância de Cristo. O portal da Virgem evoca, segundo a tradição da Igreja, a morte de Maria, a sua assunção ao paraíso e o seu coração como rainha do céu. O portal do juízo final representa o juízo de Deus, segundo São Mateus, onde os malditos são punidos e os bem-aventurados acolhidos à vida eterna. Já o último, portal Saint-Étienne, é o transepto sul, presta homenagem ao Estevão, o primeiro Mártir-Cristo. Evoca o nome da primeira igreja catedral de Paris, construída no século XIII, foi amplamente restaurada no século XIX, com homenagem a São Estevão. No dia 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame, um dos templos católicos mais famosos do mundo, pegou fogo. A estrutura tinha mais de 850 anos de idade, sofreu grandes danos com o fogo, que acabou destruindo sua torre central, 2/3 da cobertura, 2 dos 3 vitrais da catedral e, porém, no geral, a estrutura da catedral resistiu bem, segundo o ministro da França. As 16 esculturas de cobre representando os 12 apóstolos e as 4 evangelistas que faziam parte da agulha foram salvas e passaram por restauros. Também foram salvos a Santa Coroa, as esculturas de mármore e o órgão da catedral. Quando o fogo cessou, começaram um restauro protegendo a estrutura dos elementos com as lonas prova de chuva. O buraco causado pelo incêndio foi substituído por andaimes que também cobrem as laterais do edifício. No ano de 2022, a Secretaria da Arquitetura e Patrimônio Histórico da França aprovou o projeto de restauro no interior da catedral. O projeto engloba o completo redesenho e a reorganização do mobiliário, assim como a inclusão de obras de arte contemporânea e a projeções de luz. Muitas pessoas criticaram a decisão da secretaria, argumentando que as intervenções contemporâneas não convêm com a estrutura gótica da catedral. A Conferência de Nara trata sobre autenticidade em relação ao patrimônio mundial, propõe diversidade cultural e patrimonial, reconhecendo a legitimidade da diversidade dos valores culturais.
Em 1978, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é quem cuida dos patrimônios mundiais, passou a exigir testes de autenticidade para fazer parte da lista de patrimônio mundial, mas tinha critérios de autenticidade inadequados e não levava em conta a diversidade cultural. A conferência ela aconteceu em Nara, no Japão, pois lá era comum a cada 20 anos substituir as peças deterioradas dos monumentos ou reproduzi-las com o mesmo estilo e forma. Essa forma era diferente da visão ocidental da Unesco. A conferência apresentou atributos ou fontes de informação para identificar a autenticidade, reconheceu a diversidade do patrimônio cultural e validou o entendimento de autenticidade para questões de cunho imaterial. O documento gerado definiu balizas válidas até hoje para entendimento de autenticidade, que é o fator essencial para a atribuição de valor ao patrimônio, fazendo um julgamento considerando o contexto cultural de cada bem e levando em conta a diversidade cultural, seja ela espiritual ou intelectual. Antes da conferência, era considerado o desenho, os materiais, as técnicas construtivas e o entorno do patrimônio. Após a conferência, outros fatores foram levados em conta, como o uso, a função, o espírito e o sentimento. Isso nos mostra que a Catedral de Notre-Dame de Paris virou um patrimônio mundial, não só pela arquitetura, mas também pelos valores culturais e sentimentais da religião. E assim finalizamos a nossa apresentação. Obrigada!